Olá, pessoal. Professora Darlene, novamente com vocês. Nesse módulo, nós vamos trabalhar a componente projeto político-pedagógico. Ela é uma componente composta de uma carga horária de 80 horas. O inventário dela perpassa por toda a constituição teórica, política e conceitual sobre o projeto político-pedagógico. Vamos falar um pouco sobre planejamento. Vamos falar desse projeto dentro e a sua conceituação teórica para a educação básica e profissional, né? E o planejamento educacional como instrumento na formação docente e na formação do pedagogo também. Nosso objetivo principal dentro da nossa disciplina será conhecer o projeto político-pedagógico como documento norteador de todo o trabalho escolar. É esse documento que embasa, que dá a identidade da escola, reconhecendo os princípios teóricos legais que regem esse documento e sua importância na correlação na organização do trabalho pedagógico da escola. É importante dizer para vocês que a leitura do material que eu vou disponibilizar ela é importante. Não tem como se construir um conceito, um amadurecimento intelectual sem ler os materiais. Eu seleciono esses materiais e faço uma compactuação deles no sentido de beneficiar vocês para que vocês possam ter um conteúdo bem enxuto, mas com significado e importância científica para vocês. As atividades avaliativas você já sabe, vai ser no ambiente, vamos trabalhar fórum, atividades individuais. Cada semana eu vou estar disponibilizando qual a atividade que nós vamos trabalhar o valor de cada uma delas e dizer para vocês, né, que além desse material, é importante que a gente compreenda que os nossos trabalhos para o processo avaliativo, ele tem que ser uma construção de vocês, né? As ideias das pesquisas, elas são a base, mas a construção desse conhecimento é de vocês. E aí, para iniciar a nossa disciplina, dessa apresentação sobre o que ela vai ser para a gente, a importância dela, eu gostaria de deixar essa reflexão, dizer que você pode, que você é capaz. A gente vai amadurecendo esse processo e esse processo ele é importante que vocês se lancem nessa construção do pensamento, daquilo que vocês pensam sobre o que nós estamos trabalhando. E aí, desde que no ensino superior, o que é que a gente espera do aluno? Que eles sejam capazes, né, de refletir sobre a sua profissão, a partir da leitura e a compreensão de autores de sua área. Faz parte, gente, da formação dos alunos articular essas ideias desses autores de referência com suas próprias. Então, por isso que a gente diz, você pode, você é capaz. Você é capaz de construir as suas ideias a partir do material que nós vamos disponibilizar, das pesquisas, porque na profissão, para que você obtenha o sucesso que você almeja, você precisa entender e perceber que a base teórica ela é importante, mas o que você pensa também faz parte desse processo. Então, boa aula a todos nós e vamos começar então a disciplina. Vamos começar então a nossa disciplina. Vamos falar sobre planejamento escolar e o PPP. Ora, por que nós vamos começar falando sobre o planejamento escolar? Porque o planejamento ele é um conceito extremamente importante quando nós vamos falar de todos os processos e ações que nós fazemos, né? Então, antes mesmo de entrar na importância, na teoria, nas bases legais do PPP, nós vamos mostrar que para a gente planejar o PPP, nós precisamos entender, então, o que é planejamento. Então, nós vamos conceituar planejamento para que a gente possa focar sobre o planejamento educacional. Então, o planejamento é uma necessidade em todos os âmbitos da atividade humana, né? Tudo que nós fazemos, nós planejamos. O ato de pensar, né? Isso está intrínseco na gente. Quando nós vamos fazer algo, nós pensamos antes. Nós pensamos como nós vamos fazer, como nós vamos executar. Nós traçamos metas e objetivos. Por isso que quando se fala de planejamento, ele é essencialmente uma ação humana. E quando nós vamos jogar esse planejamento para as questões do cotidiano, da vida, ele ganha uma dimensão maior. Por quê? Porque ele passa a ser técnica ou processo que serve para lidar com o futuro. Ele é uma ferramenta que as pessoas e as organizações se utilizam para administrar suas relações, metas e objetivos, também pensando no futuro.
ele é um processo consciente. Planejar não é algo que se faça aleatoriamente. Você planeja, você organiza, né? Você traça algumas questões para que você possa seguir sem errando pouco e administrando os passos no processo desse caminho que você vai percorrer dentro do seu planejamento. Por isso que ele é consciente. E ele é sistemático de tomar decisões sobre as atividades que uma pessoa, um grupo, uma unidade de trabalho ou uma organização buscarão para executar, então, suas ações. Ora, quando nós falamos do planejamento e nós vamos para esse terceiro conceito, nós vamos encontrar a palavra organização. A escola, o que é? Ela é uma organização de cunho administrativo público que tem como objetivo principal traçar, né, planejamento para a educação. E é por isso que nós vamos, então, para a palavra planejamento educacional. Nós vamos levar essa palavra para o âmbito da educação. Planejamento, então, é previsão, organização e avaliação. Ora, se planejar é antecipar mentalmente uma ação ou um conjunto de ações a ser realizadas e agir de acordo com o previsto, precisamos pensar então que quando nós pensamos na organização da educação, isso ganha um peso bem maior. Porque planejar não é pois apenas algo que se faz, né, sem pensar, só apenas no agir, mas é também um agir em função daquilo que se pensa. Nós pensamos em algo, queremos alcançar e traçamos metas para isso. Na educação não é diferente. Por isso que quando nós vamos falar de planejamento dentro do âmbito educacional, nós vamos construir quais são os elementos, as estruturas que organizam a educação, né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O slide aqui vai nos mostrar muito bem essa questão. E aí, quando nós falamos de planejamento educacional, nós temos três grandes pontos principais. No entanto, para essa disciplina, nós vamos nos deter no planejamento escolar, tá? Por quê? Porque dentro do planejamento educacional, nós vamos encontrar o planejamento educacional. Esse planejamento educacional, no âmbito maior, no âmbito nacional, ele vai se dar exatamente pelo encontro que nós vamos ter com os planos nacionais, estaduais e municipais, projetos de Estado e de governo, as políticas públicas. Toda a base de legislação ela está no âmbito do planejamento educacional, pelo Ministério, né, da Cultura e da Educação. Então, o MEC ele é responsável, junto com o governo federal, em construir esse planejamento maior. Ora, esse planejamento maior, ele vai chegar no planejamento escolar. Por quê? Porque nós não fazemos educação aleatoriamente. Nós temos uma diretriz maior que rege o ensino dentro das instituições de ensino no Brasil. Então, nós seguimos uma orientação de um planejamento maior. Esse planejamento maior, de alguma forma, chega como um guia, uma instrução, uma linha de trabalho para que as escolas possam seguir. E esse planejamento nós vamos chamar de planejamento escolar. E é nele que nós vamos nos deter nessa disciplina. Por quê, professora? Porque é nele que nós vamos encontrar o projeto político-pedagógico. No planejamento escolar, nós vamos ter alguns planos como projeto político-pedagógico, regimento escolar, planos de ação, projetos pedagógicos, plano de matriz, plano anual da instituição. Esses documentos, eles, dentro do que compõe a instituição de ensino, eles são a nossa diretriz maior. É nele que o processo de ensino-aprendizagem, né, também é direcionado para que seja seguido posteriormente por quem? Pelos professores. E aonde que nós vamos ter isso? Dentro do planejamento curricular. E olha, planejamento escolar, nós também seguimos um plano de matriz curricular, que é direcionada pelo governo nacional. E que no final vai acabar sendo um referencial para a construção dos planos de ensino, plano de aula, plano de curso, plano de unidade, que é feita, então, a partir, principalmente, dos professores, né? Seguido todo o acompanhamento da coordenação pedagógica.
Mas, Darlene, por que você traz esse slide como principal para que a gente possa olhar? Porque é nele que vocês vão encontrar onde há a diretriz do planejamento para a construção do PPP na escola. E aí nós vamos então entender que os parâmetros legais, né, do planejamento educacional, ele traz também algumas bases de documentos que são referências para a escola. Né? Nós vamos encontrar principalmente a LDB, as diretrizes curriculares e diretrizes nacionais e estaduais. Onde é que estão essas diretrizes? Diretrizes do ensino médio, da educação básica, diretrizes para a educação profissional, né? Todas essas legislações, elas direcionam, de alguma forma, como a escola deve então, direcionar a sua diretriz curricular para que seja executada dentro do ambiente institucional. Nós também vamos encontrar o Plano Nacional de Educação, o PNL, é extremamente importante, o último agora foi de 2014 a 2024. O PNE é um plano com meta para 10 anos e ele tem 20 metas a serem alcançadas. E aí a gente tem recentemente a aprovação da BNCC, né, que também é um documento que vai influenciar diretamente no currículo nas escolas e também no planejamento escolar. Bem, o que é que isso tem a ver com o que a gente quer chegar, que é o PPP? Primeiro, entender que para falar de PPP ou projeto político-pedagógico, não é um documento separado da escola. Ele é um documento que vai embasar exatamente toda a fundamentação filosófica, política e curricular da escola. E ele é um documento que ele não é feito por si só. Ele é um documento em que as bases dele devem respeitar todos os parâmetros, todo o planejamento educacional instituído para a educação brasileira. Portanto, entender esse processo é entender o planejamento em diversos níveis, porque ele passa a ser um instrumento direcional para todo o processo educacional. E aí, todo o processo educacional, nós vamos entender principalmente na educação básica, que alcança a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aqui eu dou um destaque também para o ensino profissionalizante, que ele também, como uma instituição de ensino, deve elaborar também o seu PPP. Não fica de fora, assim como o EJA, né, que é uma modalidade de ensino, assim como a educação à distância, né? Ela está dentro de uma instituição e é regida por essa instituição em todos os seus níveis, em todas as suas modalidades e principalmente no cotidiano escolar, tá? E aí a gente vai então entender o que isso vai agir ou atingir diretamente a escola e o seu planejamento. Ora, se a escola ela é uma instituição pública reconhecida socialmente, ela não anda por si só. Ela está amparada dentro de um regimento maior, né, que é o Estado brasileiro, né? Então, as escolas, elas são instituições sociais que estão vinculadas a esse Estado brasileiro. E ela recebe, como nós vimos dentro do planejamento educacional, todos os direcionamentos políticos, filosóficos, diretrizes curriculares para a execução da educação nas instituições de ensino. A partir desse momento, então, nós vamos olhar a instituição escolar e o seu planejamento. Libânio ele vai dizer o seguinte para a gente, que o planejamento escolar ele é uma atividade que orienta a tomada de decisões da escola e dos professores em relação às situações docentes de ensino e aprendizagem, tendo em vista alcançar os melhores resultados possíveis. Ou seja, se a escola ela consegue perceber que como instituição social ela é regida por um planejamento educacional de Estado, a partir desse momento ela precisa fazer o seu planejamento escolar. Aliás, ou melhor dizendo, como é que eu, como uma instituição de ensino, como diretor ou diretora de uma instituição de ensino, como professor ou professora de uma instituição de ensino, entendo quais são os direcionamentos que devem ser trabalhados nesse ambiente escolar e depois, posteriormente, em sala de aula, através do plano de ensino, do plano de aula, né? Então, toda essa conjectura, ela nos leva a entender
que a partir desse momento a escola também precisa fazer o seu planejamento. E as bases legais para que a escola faça esse planejamento, nós só vamos perceber isso a partir da década de 80, principalmente na Constituição de 88. Por quê? Porque lembram que antes, qual era nossa contextualização política antes da redemocratização do país? Era a ditadura militar. Então, nós podemos entender que antes desse processo da redemocratização do país, nós vamos ter uma escola vinculada diretamente a um ato político, né, direcionado pelo governo. As escolas não podiam fazer nada daquilo que o governo não ditatorial não mandasse que fosse executado por aqueles então que trabalhavam dentro dos segmentos das instituições escolares. Então, nós só vamos ver isso muito recentemente quando se falamos de história, exatamente pela redemocratização do país, com a luta de muitos educadores, né, com discussões, reflexões e debates. A Constituição de 88, ela traz então uma valorização, um reconhecimento dentro do que seja uma ação educacional para o país. E a gente já falou sobre isso com vocês, da Constituição dos artigos 205 a 214. Entre esses artigos está exatamente as bases legais da gestão democrática da escola. Professor, o que é gestão democrática? A escola, a partir de agora, ela tem a liberdade de construir o seu planejamento escolar. E aí a gente vai ver isso na Constituição Federal. Ela diz o seguinte, que fundamenta a responsabilidade, a reflexão e a expressão sobre a intencionalidade educativa da escola. Em seu capítulo 3, seção 1ª, artigo 206, inciso 6º, estabelece como princípio gestão democrática no ensino público na forma da lei. Então, a partir de agora, as instituições escolares elas têm a liberdade de começar a pensar numa proposta pedagógica, em algo que, sem sair do direcionamento legal, porque os direcionamentos, as bases legais, elas são as nossas diretrizes principais. Mas a escola pode construir a sua identidade respeitando essas diretrizes, conquistada exatamente por esse artigo da Constituição, que coloca, então, como fundamento da lei a escola democrática. Que a escola democrática, ela estabelece uma relação direta com a gestão, com os educadores, com os alunos, com os pais. E essa relação de participação coletiva e democrática é que vai, então, fundamentar, principalmente, um direito à escola a começar a planejar a sua identidade, né? E aí nós vamos entender que para que ela pudesse ser fundamentada legalmente, nós vamos entender alguns princípios da gestão democrática. Os princípios da gestão democrática, eles também estão, ora, Constituição de 88, a LDB, aonde a gestão democrática, enquanto princípio, aparece no artigo 3º, inciso 8º. O que diz lá? Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei, da legislação dos sistemas de ensino, sobre os princípios norteadores da gestão democrática nas escolas públicas da educação básica. Na LDB dispõe, artigo 14, o sistema de ensino definirão as normas de gestão democrática e de ensino público na educação básica de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. E aí é que vem o nosso enfeite, né? A cereja do nosso bolo, que é falar do PPP. Não dá para falar de PPP sem antes contextualizar vocês de que ele é um documento construído pela escola, porque foi um direito adquirido nesse processo da Constituição, validado pela LDB. Aí a gente vai ver, né, aqui, participação, primeiro, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Ora, encontramos o nosso documento. É nele que está essa participação coletiva sobre como essa escola deve, então, fazer o seu planejamento e como se constitui isso que nós vamos verificar lá na frente. Agora, basicamente, estamos conceituando, estamos colocando vocês a par da legislação que traz
o PPP como um dos instrumentos da gestão democrática e que deve ser feito pela escola, tanto quanto o regimento, a proposta da ação anual e tantos outros que a escola tem que fazer para que possa legalizar o ato democrático da educação para uma educação de qualidade. E para que isso ocorra, nós também vamos ter que ter participação das comunidades escolar e local e conselhos escolares ou equivalentes, que é o que a escola também tem que fundamentar ou construir o conselho de classe, que é um conselho formado pelos segmentos da escola, como educadores, coordenadores, pais, alunos, para que possa se discutir as questões dos alunos na tomada de decisão do processo dele de ensino-aprendizagem. Ora, então o que é que nós vamos entender? Que, de acordo com a legislação vigente que hoje nós temos, que foi apresentada agora para vocês, cabe então ao sistema de ensino, olha só, chama atenção aqui, porque é a partir de agora que nós vamos entrar, né, verdadeiramente na questão do projeto político-pedagógico, como um documento norteador, como um instrumento que deve legalmente ser construído por essa instituição de ensino. Então, de acordo com a legislação vigente, cabe ao sistema de ensino regulamentar a gestão democrática por meio dos instrumentos fundamentais ao incremento dessa participação. E qual é o instrumento que leva a participação coletiva da construção como documento norteador e identitário dessa escola? Projeto político-pedagógico da escola, elaborado por seus profissionais da educação. Conselhos escolares, que incluem membros da comunidade escolar e local. Então, o que é que a gente traz de importante nesses slides? É para que a gente chame a atenção que daí decorre o imperativo da participação da comunidade escolar nos processos de gestão da escola, dos quais o PPP é um elemento tanto norteador como aglutinador. Então, quando nós falamos de gestão democrática, a gestão democrática é a liberdade que está embasada na lei para que as instituições de ensino elaborem sua proposta pedagógica, seguindo o elemento maior, que é o planejamento educacional, todas as diretrizes legais, todas as bases legais e todos os documentos que vêm dessa diretriz maior, como parâmetros curriculares, diretrizes curriculares, PNE, a própria BNCC, que foi aprovada agora, mas, acima de tudo, gestão democrática, além de ter essa condução de base legal, né, institucionalizada, ela também só ocorre com a participação coletiva daqueles que estão, então, envolvidos naquele ambiente de ensino. Quem são os segmentos que compõem? Vamos fazer uma reflexão aqui rapidinho? Vamos lá. Nós temos os pares de alunos, nós temos os próprios alunos, comunidade, ok? Comunidade local, comunidade também regional, porque está instituída no município, está instituída na capital, no Tartarugalzinho, Laranjal do Jari, Oiapoque. Então, nós temos os municípios que também estão ali validando a sua identidade, não só regional, como local, né? E a própria instituição de ensino, seguida pelos segmentos da representatividade do diretor ou gestor escolar, dos pedagogos, que são os coordenadores pedagógicos da escola, né? Professores, merendeiras também, toda a secretaria escolar. Então, quando nós vamos pensar na gestão democrática, nenhum elemento desses fica de fora. É necessário que se faça uma discussão sobre essa construção desse documento que nós vamos falar na próxima aula, que ele seja participativo, que ele tenha a colaboração, a participação de todos, para que todos juntos possam, então, ter como elemento os objetivos daquela escola como uma instituição escolar que promove a aprendizagem dos seus alunos dentro de um parâmetro de qualidade, que é o que se espera de uma escola. Portanto, o PPP é construído coletivamente na escola, é o plano norteador do trabalho escolar e deve expressar a filosofia da escola, os objetivos que se pretende alcançar, abrangendo toda a organização escolar.
deve ser resultado de uma discussão coletiva, por isso é parte da gestão democrática. Não é o gestor e o pedagogo que faz, não é o gestor, pedagogo e professor que faz. É preciso assembleia, é preciso trazer a comunidade para dentro, discutir, colocar as ideias, processar essas ideias em forma de uma escrita que esteja representada dentro desse documento. Então, deve ser resultado da discussão coletiva em torno do propósito educacional pertinente. Deve ser um documento simples, execuível e preciso. Então, não pode ser um documento com muitas coisas mirabolantes, muitas filosofias, muitas informações que muitas vezes não consegue trazer uma qualidade de significado, de execução para o processo da escola. Então, a proposta pedagógica da escola, ou PPP também pode ser chamado mais comumente, ele é a implementação da política educacional com foco na efetiva aprendizagem do aluno pela melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Então, olha só a importância que esse documento nos traz, de entender que ele direciona, ele é o catalisador para que a escola comece, então, a ter uma identidade, um propósito, né? Ela segue uma filosofia, ela segue um processo conceitual, ela é embasada em pressupostos teóricos, políticos e filosóficos educacionais para a melhoria da qualidade de ensino. Por isso o PPP, ele é um documento que ele está vindo separado para o estudo de vocês, para que vocês compreendam ele não como documento meramente burocrático, que muitas vezes é feito dentro desse processo, porque infelizmente trazemos outra reflexão aqui de forma um pouco negativa, é que o grande entrave para a construção de uma proposta pedagógica para a escola está vamos dizer, na rejeição, muitas vezes, que os segmentos escolares, os professores, né, coordenação, por não entender desse amadurecimento, e a gestão que nós temos nas escolas, infelizmente, ainda ser um cargo político, faz com que esse documento seja meramente uma construção rápida, né, uma apressadamente construída, sem uma fundamentação, porque quando se fala de gestão democrática, vamos falar um pouco sobre a possibilidade de escolher o nosso diretor de escola. Se a escola se é fundamentada na legislação, e a legislação diz que a escola a partir da legislação de 88, da Constituição e da LDB, então nós vamos poder também pensar que a escola poderia escolher o seu gestor escolar, não precisaria ser então uma indicação política, já que eu preciso construir uma escola democrática, respeitando uma construção coletiva na imposição. Então, o diretor de escola, ainda como cargo político, é uma imposição. Nós não vamos conseguir construir. Mas se ele for, ou se ainda é assim, que pelo menos ele entenda esse processo de embasamento legal, mas, acima de tudo, um embasamento de uma proposta pedagógica, filosófica, teórica, né, com bases verdadeiramente nas questões educacionais. Por isso que ela é, então, ele é um documento que vai trazer essa identidade para a escola. Nesse primeiro momento, eu queria só trazer essas bases legais para vocês, porque quando nós vamos falar de PPP, ele é um documento, mas vocês podem me perguntar, mas por que nós temos uma escola tem que ter o projeto político? Onde é que está isso? Qual a base legal, né, que foi o que nós trabalhamos aqui? Nós vamos ter também alguns conteúdos que eu vou disponibilizar para leitura, para sistematização desses conceitos que eu trouxe hoje para vocês, antes necessariamente de nós entrarmos no PPP como documento. Eu precisaria, então, trazer essa reflexão de base teórica, conceitual, para que vocês entendam por que ele é um documento e aonde ele está fundamentado legalmente para que a escola tenha a obrigatoriedade de fazer esse documento dentro do seu planejamento escolar. Então, o PPP ele é um documento que faz parte desse planejamento escolar. Ele não é o planejamento anual, não confundam. Ele é um documento norteador de identidade da proposta pedagógica da escola. Então, a reflexão que eu trago é: se planejar é sinônimo de conduzir conscientemente, então não existe alternativas ao planejamento.
Ou planejamos ou somos escravos das circunstâncias. Negar o planejamento é negar a possibilidade de escolher o futuro. Quem não planeja é governado pela contingência por outros autores que planejam, têm certas vontades determinadas, interesses, à realidade. Acho que essa reflexão ela é pertinente, porque como nós estamos formando pedagogos, estamos formando futuros profissionais da educação, é importante que você chegue no ambiente ao qual você está atuando, ou que você irá atuar, de uma maneira crítica, de uma maneira que você compreenda quais os elementos que são constituídos no ambiente educacional, que deve ser um instrumento de luta coletiva, para que a gente possa tirar da escola o peso do tradicionalismo, o peso, né, da indicação política, o peso que nós não construímos projetos, o peso que nós apenas repassamos conhecimentos. Para que a gente possa quebrar isso, é preciso que a gente construa uma identidade. Essa identidade começa a fazer parte desse processo do cotidiano da escola. Bem, gente, a partir de então, nós vamos deixar a atividade para vocês da semana. Serão compostas de 2 atividades para leitura inicial. Essa leitura ela vai levar vocês a uma compreensão das bases conceituais filosóficas, políticas, as bases legais, né? Bases curriculares, que vão, então, estar direcionando o planejamento da escola, porque são bases do planejamento educacional. E aí os textos estão bem sucintos, estão bem legal para vocês. Vamos fazer as 2 atividades, serão 2 compostas de 50 pontos. A primeira, nós vamos responder no fórum sobre o questionamento. Como você compreendeu no estudo desta unidade a importância do planejamento como elemento norteador para todas as ações pedagógicas realizadas no ambiente educacional? Vocês vão ler os textos, não são textos grandes, está dentro da explicação que eu dei. Nós vamos chegar lá no fórum, vamos fazer o nosso comentário e logo depois também sou obrigado, de alguma forma, a também comentar a postagem de um colega meu. Então, eu posto aquilo que eu entendo sobre esse questionamento, sobre aquilo que eu compreendi, aquilo que eu analisei, e também vou compreender a análise que o meu colega fez, contribuindo, dizendo que sim, dizendo que não, né? Fazendo esse processo de socialização. Né? Afinal, nós estamos falando de PPP. E o PPP ele é um documento de participação coletiva. E o coletivo, nós temos pessoas que pensam iguais a gente, pessoas que pensam diferente ou que pensam parcialmente. E nessa construção coletiva é que se dá o processo democrático de construção. Né? A segunda tarefa é realizar uma pesquisa no Google sobre o mapa conceitual do planejamento escolar. O que é que nós vamos fazer? Essa tarefa é individual, você vai pegar, você vai pesquisar no Google, vai achar vários mapas conceituais sobre o planejamento escolar. Você escolhe aquele que você acha que está muito mais próximo daquilo que nós discutimos, copia essa imagem, cola na sua folha de trabalho com cabeçalho, né? Você vai colocar a identificação, você vai trazer, e logo depois que você escolheu o seu mapa conceitual, que você achou muito mais próximo, adequado, do qual você gostaria de falar, você vai fazer um comentário sobre as características conceituais mais importantes que você considera, né, relevante. Gente, desculpa aqui tá irrelevante, mas é relevante, tá? Eu vou consertar quando eu mandar para vocês. Relevante para as ações políticas e participativas nas escolas. Então, o que é mais relevante, né, dentro desse mapa? O que eu considero? Todos os pontos que eu encontrar nesse mapa conceitual sobre o planejamento escolar, ele é relevante, mas eu quero destacar algum. Faça esse comentário lá embaixo, que vai ser, então, considerada como sua segunda atividade avaliativa, tá? Eu quero dizer agora muito obrigado, bons estudos, e a próxima aula, então, entraremos no documento PPP, a Constituição, base legal dele, como ele se constitui e como ele é um documento, como ele se constitui como um documento norteador para o planejamento escolar. Bons estudos e até a próxima aula, então.